Olá, a graça e a paz de Deus e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse é o seu Momento com Deus. Queria ler aqui a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro para a nossa reflexão dessa noite. Primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso de número 7. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. É uma carta maravilhosa, essa carta que o apóstolo Pedro escreve, e o contexto que a gente vê dessa carta é bem, a gente pode dizer que parece muito com o momento em que nós estamos vivendo. Na verdade, essa carta foi escrita provavelmente no ano 64 depois de Cristo, e nesse período uma grande parte da cidade de Roma tinha sido queimada. As pessoas haviam acusado o imperador Nero de ser ele o responsável em ter tocado fogo em uma parte da cidade de Roma para tentar expandir os seus projetos que ele tinha de construção. E por enfrentar essas acusações, o imperador Nero, por sua vez, vai e se dirige aos cristãos e acusa os cristãos de terem sido eles os responsáveis pelo incêndio da cidade. Ora, os cristãos naquela época já não eram bem vistos pelo público em geral. E durante mais ou menos também o mesmo período de tempo, judeus da Palestina se rebelaram contra os romanos. E essa rebelião tornou-se uma guerra, e no ano de 66, essa guerra veio culminar na destruição da cidade de Jerusalém e da nação judia. Ambos os eventos, tanto a destruição de Roma como essa guerra judia, terminaram culminando numa perseguição aos cristãos, de forma que os cristãos tiveram que se espalhar por várias partes da Ásia Menor. E foi nesse período que o apóstolo Pedro vai escrever a sua carta. Ora, Nero perseguiu os cristãos em Roma e provavelmente foi o responsável pela morte tanto de Pedro como do apóstolo Paulo. Alguns cristãos sofreram muito devido aos conflitos entre os judeus e os romanos, porque esses frequentemente não faziam distinção entre aqueles judeus que eram cristãos e aqueles que não eram. E o apóstolo Pedro vai e escreve essa sua primeira epístola durante esse período tão turbulento, para tentar fazer com que aqueles irmãos não perdessem a esperança. O seu propósito era poder advertir os seus leitores contra essas tribulações iminentes, encorajá-los a permanecer fiéis durante esses tempos difíceis. O que poderia Pedro escrever àqueles cristãos espalhados pela Ásia Menor, que pudesse então capacitá-los a suportar a feroz tempestade de perseguições? O que é que Pedro poderia fazer? Que palavras Pedro poderia dirigir aos seus leitores? Então Pedro decidiu começar salientando as bênçãos espirituais gozadas por seus leitores. Eles tinham renascidos através do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Pedro também traz uma palavra de esperança. Ele vai dizer no versículo de número 7 e versículos 6 e 7, nisto exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E no verso 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
O que Pedro está aqui afirmando nesse verso de número 7, que ainda que as provações e as tribulações seja algo presente, ou fosse algo presente na vida daqueles irmãos, naquele momento em que eles estavam vivendo, daqueles crentes, dos seus leitores, Pedro convoca aqueles leitores seus a olharem lá para frente, a olharem para a esperança que está em Jesus Cristo. E assim somos nós também, nós devemos sempre olhar para frente. Ainda que tudo à nossa volta pareça uma verdadeira catástrofe, a gente precisa lembrar de focar os nossos olhos, a nossa mente, nossos objetivos lá para frente, para o Senhor Jesus, para a esperança da vida eterna. E que essas palavras confortem o seu coração, assim como confortou daqueles irmãos que viviam nesse período tão difícil de perseguição, conforte o seu também. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, fortalece a fé de cada um dos nossos irmãos. Faze-os crescer, Pai, e não perder a esperança. Assim oramos em nome de Cristo. Amém.